Bom, vamos começar a falar então sobre a literatura austríaca. Essa literatura, meus caros, que é uma literatura muito importante. Independente do pensamento, independente do autor, assim como o Marx representa um dos principais autores da sociedade moderna, os autores austríacos também representam, conferiram uma importância, uma contribuição muito importante para a literatura econômica, ajudando na compreensão mais detalhada das características apresentadas pela sociedade. Então vejam, o que os austríacos vão fazer? Basicamente, eles vão pegar as ideias discutidas por Adam Smith, eles vão pegar aquela ideia de que os agentes egoístas, deixados por si só, eles conseguem se organizar de forma eficiente, resultando em geração de um maior nível de bem-estar. Eles vão pegar essa ideia e vão jogar para o limite, utilizando para defender a superioridade do mercado frente ao governo. Em outras palavras, não tem por que ter governo. O mercado, deixado por si só, ele consegue organizar a produção de forma eficiente. Na prática, o que os austríacos fazem é defender a importância da liberdade econômica. Eles pegam essas ideias do Adam Smith e jogam e as jogam em um patamar maior. Então vejam, o que o Adam Smith diz? Uma economia próspera não provém das ações dos governos, mas das ações voluntárias de compradores e vendedores no mercado. Nenhum grupo ou indivíduo dita qual será a oferta e a demanda por bens. Então, se nós relembrarmos o Adam Smith, ele trabalha com a ideia da importância da concorrência. A concorrência para Adam Smith se encontra na gênese do sucesso da economia. Sem concorrência não existe, o mercado ele não consegue funcionar corretamente, o que leva inexoravelmente à impossibilidade virtual de especialização do trabalho e divisão do trabalho. Assim, o mercado ele é visto como importante para Adam Smith, uma vez que ele possibilita a organização dos indivíduos e a sinalização para os indivíduos de quais decisões eles devem tomar. O que os austríacos fazem? Eles vão trabalhar, por exemplo, o Hayek, quando ele trabalha com a ideia de ordem espontânea, e o Pierre Levy, quando trabalha com a ideia de inteligência coletiva, na verdade o que eles estão fazendo é apenas pegando este argumento do Adam Smith, adicionando estrutura e explorando de forma mais detalhada este argumento. E claro, radicalizando este argumento. Então vejam, qual que é o grande ponto da literatura da literatura clássica do Adam Smith? Cada pessoa, lembrando, para Adam Smith, o egoísmo humano ele é importante, uma vez que cada pessoa deve ser deixada livre para ir atrás dos seus interesses próprios, deve ser deixada livre para ir atrás, para, uma vez movida pelo seu egoísmo, empreender, iniciar e inovar. Mais do que isso, o que nós temos aqui? A ideia de fair trade. Ou seja, que nenhum agente ele tem incentivo a fazer uma transação se ele não conseguir colher um lucro dessa transação. Em outras palavras,
Os agentes eles só vão se engajar em transações se for vantajoso para eles. Assim, para o Adam Smith, a economia é o estudo das trocas. O que os autores austríacos vão fazer? Eles vão dar continuidade a este argumento, advogando pela importância da descentralização das decisões. Os autores austríacos eles vão mostrar, vão defender a virtual impossibilidade de um planejador central, de um Estado tomando decisões. Na verdade, então vejam, qual que é o grande desafio aqui? O desafio é que as informações elas se encontram distribuídas na sociedade. Apenas cada agente sabe, conhece as suas preferências. Nenhum planejador central consegue identificar com exatidão as preferências de todos os agentes dessa sociedade, consegue saber do que cada agente deseja, o que ele é capaz de fazer. Como consequência, nenhum planejador central consegue tomar decisões tão eficientes quanto o mercado. Por quê? Porque cada agente, deixado por si só, e movido pelo seu egoísmo, ele consegue identificar as melhores oportunidades, explorar as melhores oportunidades existentes nesse mercado, produzindo os bens e serviços. Então vejam, o que os agentes vão fazer? Dado que existe um mercado, eles vão buscar explorar as oportunidades que existem nesse mercado, identificando as opções mais lucrativas e produzindo esses bens e serviços. Claro, levando em consideração as suas aptidões e os seus conhecimentos pessoais. Assim, não é um centro que determina o que cada agente sabe, o que ele consegue, o que é capaz de fazer e o que dá maior rentabilidade para esse agente. Na verdade, os agentes eles têm que serem deixados livres para tomar as suas decisões, identificar as melhores oportunidades e produzir esses bens e serviços. Então vejam, o que nós temos aqui é mais do que um debate simplesmente econômico. Nós entramos em uma esfera ideológica. Por quê? Porque este argumento em prol da liberdade dos agentes, ele acaba se tornando o elemento central da discussão. Por exemplo, o Mises, ele pega este argumento e joga para e radicaliza. De tal forma que a importância da liberdade dos agentes, de um Estado que garanta a liberdade, que não se intrometa no que os agentes fazem, acaba ganhando vida própria, chegando inclusive a se transformar no argumento principal. Ou seja, a análise feita pelos autores austríacos deixa de ser uma análise puramente econômica e se transforma num debate filosófico, sendo que a importância da liberdade ela acaba sendo, inclusive, considerada mais importante do que a liberdade, do que a análise econômica em si. Levando inclusive em algumas situações a radicalismos e a análise que se descolam, da realidade. Bom, então vejam, para os autores austríacos, os preços eles são muito importantes. Por quê? Porque são os preços que sinalizam para os agentes o que eles devem fazer, que decisões eles devem tomar. Os preços eles conseguem sinalizar,
eles conseguem fazer com que a sociedade consiga se auto-organizar. Então vejam, o que nós podemos considerar aqui? Nós podemos considerar a existência de uma dualidade, de duas possibilidades distintas, de um sistema centralizado e de um sistema descentralizado. O que os autores austríacos defendem? Que um sistema descentralizado ele é mais eficiente. Um sistema em que o mercado seja deixado livre, ele consegue alocar os recursos de forma mais eficiente. Por quê? Porque os preços eles sinalizam para os agentes quais decisões eles devem tomar. O que os agentes vão fazer? Eles vão olhar para os preços relativos e com isso vão tomar as suas decisões de investimento. Como que apenas cada agente conhece as suas preferências e sabe o que é capaz de fazer, isso vai fazer com que os agentes, o sistema de preços, consiga organizar a sociedade de um modo que o Estado não conseguiria. Com isso, esses autores eles vão bater de forma muito pesada nos estados socialistas. Eles vão questionar a ideia de um planejador central, de um Estado interventor que protagoniza as decisões de investimento. Por quê? Porque é tecnicamente impossível a existência de um planejador central. Esse planejador central ele simplesmente não vai conseguir tomar decisões eficientes, uma vez que ele não conhece, ele não consegue ter acesso a todas as informações do mercado. Então vejam, para os autores clássicos, o argumento todo em prol da superioridade do mercado, ele orbita em torno dessa capacidade do sistema de preços em sinalizar para os agentes, em orientar os agentes sobre quais decisões eles devem tomar. Sendo que, caso um agente tome decisões erradas, o próprio sistema de preços vai corrigir isso. Vai mostrar que este agente ele tomou uma decisão errada, o que vai fazer desse agente a corrigir as suas decisões. Então vejam, os preços eles funcionam como um mecanismo de coordenação e de descentralização das informações. Sendo que se os preços eles não forem livres, esse mecanismo de coordenação ele simplesmente não funciona, o que leva os agentes a tomarem decisões erradas, implicando na redução das taxas de crescimento dos países, em crises, etc. Ou seja, qualquer restrição à livre movimentação, à livre mobilidade dos preços, resulta em uma situação de crise, resulta em sinalizações equivocadas para os agentes, o que leva a problemas econômicos. Portanto, os preços definidos de forma aberta, de forma livre, eles conseguem conduzir a economia para uma melhor situação. A intervenção governamental, ela apenas gera sinais distorcidos, ela apenas gera falhas de mercado, podendo inclusive levar à ruína econômica. Por quê? Qual que é o problema que nós temos aqui? Imaginemos o seguinte, o governo interfere na economia. O que isso vai fazer? Isso vai gerar uma sinalização equivocada para os agentes que vão ser levados a tomar decisões erradas. O
problema é que essa crise, os problemas gerados por essas decisões equivocadas, acabam sendo utilizados pelos gestores públicos para justificar a maior intervenção. Essa maior intervenção, por sua vez, vai gerar incentivos ainda mais equivocados, levando a mais decisões erradas, que por sua vez vão justificar uma intervenção ainda maior do governo. Em outras palavras, nós temos uma situação de artificialidade crescente, na qual a intervenção do governo apenas justifica uma maior intervenção ainda. Com isso, qualquer ideia de intervenção do governo, a mínima que seja, é vista com maus olhos pelos autores austríacos, uma vez que apenas acaba sendo utilizada como justificativa para a promoção de maior intervenção. A intervenção do governo apenas gera falhas de mercado, apenas dificulta o funcionamento dos mercados, gerando problemas que acabam justificando mais intervenção, levando a uma situação de crescente intervencionismo. Por quê? Porque os preços, eles são um mecanismo de transmissão do conhecimento. Vejam aqui, vejam quanto que é poderoso este argumento. Então veja, o que nós temos? Nós temos as pessoas, sendo que as pessoas individualmente, elas possuem conhecimentos. E as pessoas, elas utilizam esse conhecimento para produzir os bens e serviços. O que os autores austríacos estão argumentando? Que o sistema de formação de preços do mercado, ele consegue coordenar os diferentes conhecimentos existentes na sociedade, possibilitando a produção de bens que demandam elevados montantes de conhecimento. Então, o sistema de preços, ao se ajustar, ele possibilita que indivíduos, que pessoas com diferentes instrumentos, com diferentes conhecimentos, sejam reunidos, possibilitando a produção de bens intensivos em conhecimento. Então vejam, descentralização somada à coordenação realizada por um sistema de preços que se ajustam livremente é a receita de sucesso, segundo os autores austríacos, para a construção de uma sociedade complexa, caracterizada pela produção de produtos que demandam elevado montante de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele se encontra disperso entre os indivíduos, de tal forma que os preços, eles são o único meio de coordenar os planos dos diferentes indivíduos, os quais só podem ser conhecidos por esses indivíduos. Qualquer ordem providenciada por planejamento central vai ser simplesmente arbitrária, não irá olhar para os planos, as preferências, as intencionalidades dos indivíduos, destruindo e comprometendo a liberdade econômica. Mais do que isso, vejam o que o Hayek afirma. É possível haver ordem na sociedade, ainda que não haja ninguém ordenando. Então vejam, o que nós temos aqui? Os autores austríacos estão mostrando que a ausência de um planejador central, na verdade, não é ruim. Muito pelo contrário. O sistema de preço, ele consegue fazer com que surja uma ordem espontânea na sociedade. O sistema de preços, ele consegue mobilizar os diferentes conhecimentos necessários para a produção dos bens e serviços, gerenciando esses conhecimentos.
Mais do que isso, as sociedades, elas não podem ser organizadas sem os sinais que provêm do sistema de empreendedores livres, usando preços e lucros. Assim, para os autores austríacos, o mercado nada mais é do que um sistema de utilização de conhecimentos, que não pode ser possuído por ninguém. Toda a nossa riqueza e produção modernas pode desenvolver-se graças a este mecanismo, e sendo que a inovação, a criatividade, elas emergem desses estímulos dados pelo mercado, dado pelo sistema livre de preços. Qual que é a implicação disso? Controle sobre decisões econômicas leva à destruição da inovação, à destruição da criatividade, à destruição do livre engenho e do empreendedorismo humano. O controle da produção, o controle dos preços leva ao controle, inclusive, sobre a capacidade dos agentes em tomarem decisões livremente. Vejam, basicamente o argumento dos autores neoclássicos, dos autores austríacos, melhor dizendo, é este. Ou seja, eles vão mostrar a superioridade do mercado e vão mostrar que decisões tomadas de forma descentralizadas, elas conseguem ser mais eficientes. Por quê? Por causa do efeito de coordenação dos conhecimentos relacionados pelo sistema de preços. Propiciados pelo sistema de preços.